Bom dia, meus queridos. O evangelho de hoje é de João 13. Vamos ler o versículo 36. Diz assim, João 13, 36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Ele respondeu: para onde eu for, eu vou. Não podes agora seguir-me, porém depois me seguirás. Aqui, meu irmão, Jesus estava indo para a cruz, estava indo morrer. Pedro perguntou para onde ele ia, Jesus respondeu isso aqui: só Pedro, para onde eu vou agora? Tu não pode ir, mas depois tu vai. Era morrer também. Aí lá em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 14, olha esse mesmo Pedro, esse Pedro aqui, olha o que ele diz. Ele diz assim, ó: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Tabernáculo na Bíblia, meu irmão, é casa. Mas aqui Pedro está falando do tabernáculo do corpo dele, ó. Sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado, que é o que ele revelou lá no capítulo 13, que nós acabamos de ler. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenha as lembranças destas coisas. Viu? Como que a gente sabe que o tabernáculo de Pedro que ele está falando é o corpo dele. Ele falou assim: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, este meu corpo, que ele sabia que ia morrer. Como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado, né? Porque eu li lá no João 13, 36, Jesus ia para a cruz, morrer, e Pedro perguntou para onde vai. Jesus falou: Pedro, para onde eu vou, tu não pode ir agora, mas depois tu vai. E aqui Pedro está relembrando esse momento para a igreja, ele está ensinando. Ele disse: olha, eu vou pregar, vocês podem me achar repetitivo, mas eu preciso falar isso muito para vocês. Vou falar tanto para vocês que mesmo depois que eu deixar esse tabernáculo, mesmo depois que eu morrer, ó, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenha as lembranças destas coisas. Vou ensinar tanto para vocês que mesmo depois que eu morrer, vocês ainda vão ficar lembrando das minhas palavras. Então, mas o que eu quero trazer aqui, sabe o que é, meu irmão? É acreditar em Jesus. Pedro virou o jogo. Pedro, nós sabemos que Pedro negou Jesus. Todos sabem que Pedro negou Jesus, né? Quando Jesus começou a apanhar, levou o primeiro tapa. Perguntaram para Jesus. Perguntaram para Pedro: Pedro, tu conhece ele? E Pedro começou: não conheço. Mas só que Pedro virou o jogo, meu irmão. Parou. Virou o jogo, se arrependeu e começou a pregar. E pregou em Atos da Apóstolo, uma pregação de Pedro. Ele ganhou 3.000 almas. Mas olha a confiança que ele tinha, rapaz. Pedro certa feita também, foram perguntar para Jesus, foram cobrar imposto de Jesus. Jesus falou: Pedro, de quem os reis da terra cobram imposto? Dos forasteiros ou dos filhos? Aí Pedro falou: eles cobram imposto de quem é forasteiro. Os filhos daquela cidade, daquela terra, não pagam imposto. E os fariseus lá estavam cobrando imposto de Jesus. E Jesus falou assim: Pedro, então, para que eles não se escandaliza, Jesus era filho daquela terra. Jesus era judeu também. Jesus era judeu. Enfim, meu irmão, só resumindo aqui, para o vídeo não ficar grande. Jesus falou para Pedro: vai lá, pega um peixe. Dentro desse peixe vai ter uma moeda, um estate. E aí tu pega o primeiro peixe, Pedro. Detalhe, hein? Pedro vai lá, pega o primeiro peixe vai ter uma moeda. Tu pega e paga imposto por eles e por mim e por ti, para que eles não se escandalizem. Porque Jesus, meu irmão, não precisava pagar imposto, porque ele era de Jerusalém. E era lá que eles estavam cobrando imposto. E além do mais, Jesus era o Filho de Deus. Aí ele falou: Pedro, para eles não se escandalizar, pega lá um peixe. Eu quero trazer aqui a soberania de Deus. A soberania de Deus de saber das coisas antes que aconteçam. Foi isso, meu irmão, que levou a Pedro a dizer as seguintes palavras:
para quem iremos, Senhor? Se só Tu tens a palavra, para quem nós iremos? Nessa ocasião, muitos estavam deixando Jesus. Jesus tinha pregado que era o pão vivo que desceu do céu, que todo tinha que se alimentar dele, e aquele que não se alimentasse dele, não teria parte com ele. Jesus falou, olha, aquele que não comer da minha carne e nem beber do meu sangue, não terás parte comigo. Comer de Jesus e beber do sangue de Jesus, meu irmão, é se alimentar da palavra de Deus, entendeu? É se alimentar dele, dia e de noite. E aí muitos não entenderam e começaram, dura esse discurso. Quem pode suportar um discurso como esse? Jesus começou a falar isso depois que ele multiplicou os pães lá. Aí começaram todo mundo deixar. E aí os discípulos também ficaram sem entender com que discurso era esse. Jesus falou, vocês querem seguir eles também? Vocês querem me deixar também? Vocês é que sabem. Porque Jesus não obriga ninguém, meu irmão, a seguir ele. Ele chama com amor, mas obrigar ele não obriga ninguém. Ele diz, vocês também que vão me deixar, Pedro? Vocês que sabem. Aí Pedro disse a seguinte palavra, para que iremos, Senhor? Se só Tu tem a palavra, se só Tu tem a palavra de verdade. Então é isso, meu irmão. Se você quiser ser vitorioso, que nem Josué, que nem Pedro, outros homens de Deus, Jesus falou assim, jamais serão, tem um salmo que diz, jamais serão envergonhados e confundidos aqueles que meditar na lei do Senhor, aqueles que amaram o Senhor, jamais serão. E aqui nós vemos Pedro, todo cheio de autoridade já, o homem que estava com medo de morrer, ele disse, não, desde agora eu sei que eu vou deixar esse meu tabernáculo, eu vou morrer, mas eu vou pregar a palavra da verdade. Amém, meu irmão? E é isso aí, se nós quisermos ser vitoriosos e não temer as afrontas do diabo, do inimigo, se o inimigo tem te afrontado, meu irmão, esse mundo também tem te afrontado, tem te feito ter medo. Se você não quiser ter medo, é só acreditar nas promessas de Jesus, porque quem acredita nas promessas de Jesus jamais perderá a guerra. A gente pode até cair com o pecado, perder uma batalha, que a gente cai, a gente é falho e pecador, mas a gente jamais perde a guerra, o total. A vitória final é de quem crê em Jesus. A gente cai e levanta e segue em frente, até se encontrar debaixo da árvore da vida. Viu, meu irmão? Porque Pedro caiu, Pedro negou Jesus, mas depois deu a volta por cima e hoje está no céu. E deixou tudo escrito aqui para nós, ele dizendo, tudo que uma hora os discípulos falaram, rapaz, tudo que ele diz acontece. Não necessitamos, antes que nós abra a boca, ele já sabe. E ele tem um versículo aqui mesmo no Evangelho de João, que os discípulos dizem assim, ó, ele não necessita que nós verbalizamos palavra alguma. Ele já sabe de tudo. Por isso nós cremos que ele é o Filho de Deus. Amém? Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.